exclusivo lá no UOL. Esse foi o grande problema de Cid sobre transporte de joias em mochila. Fala Cláudia Filler, bom dia, queridíssima. Já começou aqui mandando uma contribuição para a gente. Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. A Cláudia é, inclusive, uma companheirona que nos ajuda aqui, mandando também o recurso. Valeu demais para a gente manter as atividades aqui do canal, gente. Vão curtindo e vão compartilhando. Ao comentar um tweet sobre o fato das joias sauditas terem entrado de modo clandestino e, depois de apreendidas na Receita Federal, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou que esse foi o grande problema. Colar de diamantes e o kit Rose Gold foram presenteados pelo governo saudita à presidência da República no Brasil em outubro de 2021. Depois, a comitiva do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, chegou com os itens no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Colar de diamantes ficou retido na Receita Federal, já o kit Rose Gold, com o relógio da marca Chopard, entrou clandestinamente em uma mochila de um assessor do ministro. Cid escreveu a mensagem no dia 4 de março deste ano em uma conversa com o advogado e ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten. O ex-ajudante de ordens fez menção ao grande problema do caso junto a um tweet de um perfil de humor que mencionava que caso as joias fossem um presente, elas estariam em uma mala diplomática e que constaria o registro do presente ao Estado. Ao final, a mensagem questionava o motivo de alguém trazer escondido na mochila, meus queridos e minhas queridas. Deixa eu ver aqui mais alguns chats que vocês mandaram. Bom dia, atrativamente. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Ó, a Alternativa Rock mandou aqui. Eu era membro do 247, saí depois do papelão que fizeram contra o PL 2630. Não vejo o 247 desde então. Pois é, a gente falou disso, inclusive, numa das aulas aqui do nosso curso de jornalismo básico. Fala, Diana Silva Santos Costa. Bom dia, democratas. Boa semana a todos. Alisson Moraes, bom dia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. No domingo, a Juliana Dalpiva divulgou que, ao falar da joia, Cid chegou a admitir, em 5 de março deste ano, que os itens eram de interesse público, mesmo que sejam privados. Ele ainda tirou fotos de imagens da Lei 8.394 e sublinhou o trecho em que a norma descreve que, em caso de venda, a União teria a preferência. A menção de Cid ao fato das joias serem bens de interesse público contradiz o movimento recente da defesa de Jair Bolsonaro, que chegou a pedir a devolução das joias ao TCU, alegando que os itens pertenciam ao ex-presidente. Em conversa com o advogado e ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten, 2 dias depois do jornal Estado de São Paulo divulgar a entrada ilegal do colar de diamantes e a existência de um segundo kit de joias, o Rose Gold, Cid demonstrou nervosismo ao verificar que a imprensa descobriu o episódio. Parece que hoje deu uma acalmada, escreve Cid a Weingarten no início da manhã de 5 de março. O advogado responde, imagina, e encaminha a reportagem da Folha de São Paulo, mostrando o recibo do kit Rose Gold, que entrou no Brasil sem a declaração em outubro de 2021. Cid lê a mensagem e diz, caramba! Na sequência, ele começa a responder a uma série de perguntas de Weingarten sobre o relógio. Cid envia uma cópia do recibo e às 9h21 responde por áudio. Esse é o segundo relógio, que é o que está aí. É o mesmo tratamento que seria dado ao primeiro. Foi entregue o relógio e deu entrada no acervo. A mesma coisa que foi feita no primeiro ia ser feita no segundo, afirma Cid. O ex-ajudante de ordens não esclarece no áudio qual seria o primeiro relógio ou o que se está fazendo referência ao primeiro kit de joia citado nas reportagens que trata do colar de diamantes e das joias femininas. Mas a conversa entre os dois continua e Weingarten questiona o segundo kit. Quem entrou com esse? O Bento? Cid responde apenas, não sei. Na sequência, o ex-ajudante de ordens começa a enviar uma série de mensagens sobre a legislação do acervo de presidentes e o tratamento de presentes. Entre as mensagens enviadas, Cid encaminha uma da Lei 8.394, de 30 de dezembro de 91, e a foto vem com um círculo verde no trecho. Em caso de venda, a União tem direito de preferência. Depois ele tenta ligar 4 vezes para Weingarten entre 11h31 e meio-dia e 48, mas não é atendido pelo advogado. Cid, no entanto,
não menciona em momento algum que das mensagens que o relógio tinha sido levado por Bolsonaro no avião presidencial no fim de dezembro de 2022 para os Estados Unidos e que o kit tinha sido colocado à venda em Nova York. O ex-ajudante de ordens também não escreve que tinha mandado o relógio retornar ao país depois de ser orientado por outro assessor de Bolsonaro, o coronel Marcelo Câmara, sobre as irregularidades na venda, interesse público, entre aspas. Horas mais tarde, às 17h12 do dia 5 de março, os dois voltam a trocar mensagens e Cid diz que não existiria ligação sobre o tema, o que, para ele, permitia que Bolsonaro ficasse com as joias. São bens de interesse público. Pergunta para ele se o bem de Collor, FHC, Lula e Dilma pagaram algum imposto. Escreve Cid. Weingarten diz, não é isso. O advogado, então, questiona Cid onde está o relógio e Cid diz que está no acervo da presidência da República, em referência ao acervo de Bolsonaro. Weingarten, então, escreve a Cid, não existe culpa ou absolvição pela comparação simples. No dia anterior, 4 de março, Cid chegou a dizer a Weingarten que não sabia onde estava o acervo de Bolsonaro. Esta data também é a mesma que a PF acredita que o relógio retornou dos Estados Unidos devido a uma troca de mensagens entre Cid e o segundo tenente Osmar Crivellati. Ao saber que o kit já estava em mãos do antigo subordinado, Cid escreve ufa. No TCU, em 2016, o Tribunal de Contas da União estabeleceu normas mais precisas sobre a Lei 8.394 e determinou que os presentes, mesmo que entregues em evento oficial, devem ir para a União, em vez de virarem patrimônio particular do presidente após o fim do mandato. Antes disso, usava-se a interpretação de que era entregue em cerimônia, podia ficar com os mandatários, o presidente pode usar os presentes enquanto estiver no cargo, mas, ao fim do mandato, só pode levar itens considerados personalíssimos, que são roupas, alimentos e perfumes. A Polícia Federal apura um esquema de desvio de presentes dados à presidência e desviados para o patrimônio pessoal de Jair Messias Bolsonaro, meus queridos e minhas queridas. O pior é que está tudo documentado. No sábado, a Juliana Dalpiva mostrou outro diálogo entre os dois. Cid enviou às 19h36, no dia 3 de março, a reportagem do jornal Estado de São Paulo, que mostrava que as peças avaliadas em cerca de 5 milhões foram apreendidas no aeroporto de Guarulhos em 2021, com um assessor do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e que o ex-presidente tinha tentado recuperar os itens antes de viajar para os Estados Unidos em dezembro de 22. Após receber a reportagem de Cid, Weingarten escreve ao militar: eu nunca vi tanta gente ignorante na minha vida. No diálogo, porém, não fica claro a quem o advogado se refere. Acho que é o Bento Albuquerque e aos militares, né, queridos? Cid, então, responde a Weingarten: difícil mesmo, o pior é que está tudo documentado. De acordo com as mensagens, o advogado Fábio Weingarten passou a defender a entrega das joias para o TCU a partir do dia 7 de março. Ao comentar uma reportagem que mencionava que o kit estava guardado em um galpão, Weingarten escreve para Cid: acho que tínhamos que disponibilizar o bem através de um advogado. Naquele momento, Cid manifesta apoio. Perfeito. No dia 9 de março, Weingarten escreve novamente a Cid: tem que devolver imediatamente. É impressionante como ninguém pensa. Pois é, eles estavam nervosinhos e os diálogos evidenciam que eles estão enrascados, ou seja, o Bolsonaro pode ser preso por isso aqui, meus queridos e minhas queridas. A gente está acompanhando aí a derrocada do clã, para usar aí uma fala que a Juliana expressa muito bem no livro dela. 60